Prezados e amados irmãos, visitantes que prestigiam com a sua vinda, eu desejo que a paz do nosso Deus, que as virtudes do seu divino Espírito Santo, as bênçãos preciosas do seu Filho amado Jesus, também do outro Consolador, a Santa Avó, a nossa Mãe Virgem Maria e o nosso Santo Profeta Irmão Aldo e muitos santos possam estar com todos. Hoje nós vamos tratar de assuntos referentes a nossa aproximação do nosso Criador. O primeiro passo, os irmãos já deram. Os internautas, quem sabe, já estão dando, os visitantes também assim o fizeram. Eu vou na igreja. Embora sejamos um corpo de Jesus, do nosso Mestre, aqui nós precisamos cuidar dele. E em nós existe uma partícula que é do Espírito Santo. Está inserido em nós, cada um com o seu espírito, adornado muito de virtudes, de unções, qualidades aperfeiçoadas. E nós viemos aqui justamente colocar Ele e dizer: Pai, estou aqui, eu vim, eu trouxe, eu quero ter contato com aqueles que o Senhor enviou da sua região, é o reino dos céus, os anjos. Eu quero ter o coração aberto para Santa Avó, a sua serva, fazer de mim um local de abundância do que é bom. Eu quero entender mais o Santo Profeta Irmão Aldo, último representante de Jesus Cristo e de Deus nosso Pai, como profeta. Então nós abrimos os corações e vamos colocar eles à disposição do Espírito Santo. Irmãos, é muito bom. E a felicidade é imensa. Os céus irá abençoar. Mas com nós, com esse pensamento, com essa ideia, com esses planos, tudo fica mais fácil. Eu convido, por gentileza, os que estão presentes a colocar-se em pé. Vamos ter o preparo para a primeira oração dessa oportunidade? Como nós vamos nos preparar? Cantando o hino de número 1, Igreja Forte. Vamos preparar. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa armação doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Vamos fechar nossos olhos, curvamos a cabeça,
Elevamos nossas mãos e então clamamos: Pai bendito, Pai celestial. Aqui nós nos encontramos mais uma vez. Viemos designados a te oferecer os nossos louvores, os hinos que vamos cantar ainda, aqueles que vamos ouvir, é louvor que toda a tua igreja te apresenta. Receba, ó Pai, esta sincera homenagem que o santo irmão Aldo, o nosso profeta, ele ensinou nós a fazermos. E foi também a Santa Avó quem trouxe essa essência divina do Filho seu, Pai, nosso Jesus amado, ensinou a amar esses santos, e então nós colocamos eles nessas mensagens, porque nós queremos agradecer os céus por inteiro. Nós não queremos simplesmente partilhar somente ao Senhor, mas a tudo que é seu. E aqui nós, como família, como filhos amados, queremos também te prestigiar com esses encargos tão pertinentes de estar falando com o Senhor. É a oração, é a expressão que cada um dos seus filhos estão colocando diante do Senhor, seja em agradecimento pela vida, pela essência, pelas qualidades, pelas alegrias que cada um tem passado todos os dias, também pelas dores que o Senhor o deixou que acontecesse, mas para fazer-lhe resistente e saber que precisa do amparo celeste. Então eles entenderam isso também, Jesus amado. É por esses momentos, esses motivos que nós te louvamos e agradecemos, Jesus, porque o Senhor meramente desse esse grande presente a nós nesses dias e falasses com nós. É um diálogo que nós temos, é uma conversa, ensinou como que vamos expressar ao nosso Deus. Pai bendito, como ato de adoração ainda, nós vamos ter a nossa mentalidade voltada aos ensinos deste boletim. Nós vamos ter ainda, na sequência, a harmonia da família apostólica com os anjos que já estão presentes, esses anjos que vieram nos ajudar, que vieram do teu trono amado, do teu lugar tão perfeito e singelo, que revela toda a verdade dos céus. Então nós a cremos, nós acreditamos e colocamos nas mãos do teu servo a condução de todos os atos dessa reunião. Santo irmão Aldo, nos ajude a fazer essa apresentação ao nosso Pai. Cremos, confiamos que o Senhor já está em atividade em nossos corações, nos corações das famílias que estão presentes, nos corações daqueles que estão assistindo através da internet, naqueles que visitam-nos pela primeira ou algumas vezes, mas que de uma maneira em geral, que essa glorificação chegue aos céus, chegue ao seu trono, e em recompensa o Senhor já está preparado, já abençoou muitos irmãos, mas irá abençoar ainda mais nessa oportunidade. E por isso nós glorificamos e elevamos a Ti toda a nossa honra e glorificação. Entregamos a Ti, Santo irmão Aldo, que o Senhor nos ajude aos seus cuidados, todo o nosso trabalho, todo o nosso envolvimento. E assim o reino dos céus será glorificado. Amém. Cantaremos ainda de número 82, o Espírito Santo de Deus. Ó Santo Espírito Divino Consolador, a Igreja Apostólica
neste mundo cheio de pecado, neste mundo sofredor, uma voz está a clamar, anunciando a Jesus o Senhor. Esta voz é a Igreja Apostólica que em nome de Cristo Jesus proclama ao mundo faminto a mensagem do reino da luz. Os que ouvirem esta santa voz e aceitá-la em seus corações, sentirão a beleza da vida e de Cristo Jesus o perdão.
E assim seja. Irmãos, vamos ver o que esta mensagem que os irmãos apresentaram, ela tem para nós no boletim. Eu vou fazer sequência. Ela encaixa perfeitamente. Oração do Pai Nosso e a família. Certa vez, o Mestre Jesus, ele estava a orar. E quando acabou a oração, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos, os discípulos dele, né? Nesse momento foi que Jesus ensinou a sua memorável oração do Pai Nosso. Até hoje faz pensar os maiores estudiosos de religião pela sabedoria, singeleza, amplitude e valor desta oração. Nesta mensagem, vamos mostrar que a oração do Pai Nosso também tem relação muito forte com a família, ou seja, ela nossa família de sangue ou nossa família de fé, e é para ser orada por meio na comunhão com os entes queridos, na partilha do pão, no dividir das responsabilidades, no solucionar os problemas, no praticar a caridade e o amor a Deus e ao próximo. Na família são o esposo, a esposa, os filhos, os parentes, e na família de fé, os irmãos apostólicos. Lembrem-se das palavras do nosso santo irmão Aldo: somos uma família só. Vamos meditar na expressão da oração do Pai Nosso? Irmãos, os irmãos fizeram uma apresentação aqui e ela teve destino. E o mais interessante é que quando nós estávamos prestando atenção, aparentemente nós não estávamos envolvidos, irmãos. Nunca pensem assim. Quando nós estamos focalizados, quando nós estamos acompanhando, quando nós estamos até cantando com a nossa alma junto, nós estamos oferecendo a Deus um diálogo, uma conversa. Nós estamos aqui, irmãos, nos envolvendo com os santos, eles também se envolvem, porque tudo que é falado, tudo que é pensado, tudo que é um momento de envolver-nos numa qualificação agradável aos olhos de Deus e dos seus santos, isso é um tributo. É um tributo oferecido pela família de Deus, pela família apostólica, até mesmo por aquelas pessoas que não estão envolvidas diretamente aqui, mas às vezes assistem através da internet, às vezes participa de uma reunião, às vezes vem de outras localidades. E tem muitas pessoas boas, irmãos, que fazem com tanta devoção essa oração, que elas oferecem como um tributo e Deus aceita. O nosso Criador aceita. E quando nós vamos fazer a leitura agora, por exemplo, isso também é um oferecimento da Igreja Apostólica, da família, daqueles que estão aqui, daqueles que estão na sua casa. Por isso que eu chamo os irmãos para não acompanhar essa mensagem. Vamos acompanhar o que ela diz para nós? Vamos fazer isso? E vamos oferecer a Deus? Vamos oferecer como Jesus ofereceu aos seus discípulos naquele tempo. Vamos dizer que nós somos discípulos deles e aprendemos, e agora nós vamos oferecer para o Pai. Vamos ver o que ela diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Olha o que nós estamos dizendo. Pai nosso. Olha o que você está chamando. Pai de sangue é Pai do nosso espírito, é muito mais que sangue. Irmãos, é muito mais. É da preciosidade que vai viver eternamente. E ele está dizendo assim, mostrando que desde o início dessa oração, o Pai, o nosso Deus, Ele é integrante da família divina. Ele é o nosso Pai Criador de toda a irmandade, de todas as criaturas boas e humildes do coração. Pai do reino dos céus, que vela e que nos espera de braços abertos, inclusive pela nossa consagração e pela nossa santificação. E aí, para desfrutarmos da família celestial para toda a eternidade, não é para esse momento só. Santificado, Pai,
seja o seu nome. Nós estamos levando a Ele uma santificação, dizendo: o Senhor é extraordinário, o poder que o Senhor tem, não tem nem como fazer tipo de comparação, porque é muito grande, é além dos limites do nosso pensamento, Pai. Então, evidenciando que o nome do Pai da família celestial, Ele deve ser santificado. Nós elevamos no meio da família terrena, dos seus filhos. Isso nós devemos adorar, amar, honrar e santificar esse Pai celestial que é nosso Deus, além de honrar os seus pais aqui no mundo, porque é cumprir o mandamento e a lei dele, do Criador. Venha a nós o teu reino, mostrando que sempre podemos pedir ao nosso Deus para fazer acontecer o seu reino no meio de nós, em nossa vida, na nossa família, na igreja e também na nossa casa, no trabalho, onde estivermos. Irmãos, venha a nós o teu reino. O reino dos céus é chegado. Jesus, Ele chegou e vamos conversar com as pessoas, vamos ver qual é o interesse delas diante do Criador, vamos ver o que elas têm a receber, a merecer para receber, porque se eles aceitarem o que eu tenho para oferecer, proposto para eles, eu vou poder rogar ao Pai e Ele vai enviar anjos. Parte do seu reino, irmãos, desloca, vem, ajuda, alimenta, fortalece, e aonde nós estamos, eles vão também. Santa Avó chegou a dizer, né? Se sua casa for santificada ali, eu vou poder visitar, viu? Eu vou lá. E se não for? Opa, por isso que nós devemos santificar, um passo atrás, né? Vamos continuar, porque as horas passam rapidamente. Seja feita a tua vontade, assim no céu, assim na terra como nos céus. Nós vamos fazer primeiramente, porque é nós que estamos falando. Primeiro a vontade dele é aqui. Porque se nós fizermos a vontade dele aqui, nós vamos garantir lá. E automaticamente vamos fazer a vontade dele continuadamente lá na região celestial. É o crédito. Não, esse merece entrar porque ele fez a minha vontade lá. Ele trabalhou, ele lutou, ele se desenvolveu, ele praticou exercícios de fé e de esperança. E ele pôde passar isso às pessoas. Então ele pode vir morar aqui, que esse tem crédito para ficar para a eternidade vivendo aqui. Ele mostrou-se que ele tem isso dentro dele, né? E confirmando que a vontade de Deus, ela é soberana, tanto no reino dos céus, na família celestial, como nas famílias aqui na terra, que aceitam Deus como seu Criador. Pois esta é a vontade, é amor, é justiça, é paz, é misericórdia, é perdão. Essa boa vontade, ela deve ser espalhada no nosso proceder, na nossa convivência, seja ela familiar, porque quando tem boa vontade, se pratica o amor, vive em paz, a pessoa consegue harmonizar. Sendo assim, na união familiar, ela é dominante e não há quem possa vencer. Por isso que ele disse, olha, conservem as famílias. O Santo Romualdo sempre falava, né? Olha, família é um bem precioso, conserve, cuide, zelem, amem. Porque se proceder a essência divina ali, não tem destruição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós suplicamos pelo sustento da família. Isso vai depender do trabalho diário dos pais, dos filhos, em busca do pão de cada dia para a subsistência da família, sem esquecer de se entregar ou de entregar tudo nas mãos de Deus. Afinal, foi Ele quem criou a natureza para a nossa sobrevivência, mas Ele deu-nos ânimo e força para fazermos a nossa parte com amor e dedicação, termos o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Aqui mostra, irmãos, que a justiça de Deus, ela deve ser refletida
no relacionamento em família, na sociedade, na escola, na igreja. E ele está falando assim que onde nós temos que perdoar e ser perdoados, pois essa é a perfeita justiça de Deus. Quem tem sabedoria, perdoa. Quem tem somente inteligência, às vezes não consegue perdoar. Uma coisa é diferente da outra. Ter sabedoria e ser inteligente é uma coisa. Às vezes a pessoa não tem sabedoria, não tem inteligência para fazer, para fabricar, para isso, para aquilo, mas de viver é mestre. Porque ele tem sabedoria junto. E ele ensina tão bem que o proceder dos demais, inclusive familiares, eles levam a sequência. Nossa, olha, que maravilha, que bom viver do lado da pessoa. Olha, eu fiz alguma coisa que doeu no coração, depois que eu fiz, doeu. Eu senti. Irmãos, a pessoa tem esse ânimo. Então, uma pessoa que tem sabedoria, ela sabe perdoar, ela é perdoadora. Para que a sua oração possa ser ouvida dos céus, primeiro dê o perdão. Aqui está falando da esposa, do esposo. Depois ela fala dos filhos. Ela fala dos parentes. Ela menciona os amigos. Ela fala que tem que perdoar tudo e todos, indiscutivelmente da posição e do que fez. Porque sai o peso do coração, a pessoa fica mais aliviada e automaticamente Deus tem facilidade para abençoar. Santa Avó, Santo Romualdo tem facilidade para ir na casa, para ir no trabalho, para ir lá harmonizar aquela pessoa com aquela outra. Isso faz um exemplo. Por exemplo, Jesus, ele disse para aqueles, os algozes, que pregavam ele naquela cruz, ele disse: Pai, por mim eles estão perdoados, eu peço que o Senhor perdoe eles também. Sabe por quê, Pai? Eles nem sabem o que eles estão fazendo. Irmãos, não deixem cair em tentação, não nos deixem cair em tentação. Aqui está trazendo a evidência que a tentação, ela existe. E que ela é uma realidade. Só que, por isso que precisa dos anjos. Olha a necessidade de ter um anjo junto com a gente. A necessidade da Santa Avó muitas vezes tocar, de ir lá socorrer Santo Romualdo, a Mãe Virgem Maria, quem sabe até o Mestre Jesus, muitos santos dos céus, Isso porque nós estamos vivendo numa sociedade, estamos sujeitos à tentação na vida terrena, em toda a vida terrena. Mas nós temos que estar alertas, antenados, como diz o ditado, Para quê? Para não ceder, para não cair nessa tentação. E não se entregar à traição da família, nem da esposa, do esposo, dos filhos. Porque o nosso leito, ele tem que ser honrado, sagrado, imaculado. Isso é lei de Deus. E ela é justa. Ela é eterna, ela é imutável. Não se muda. Sempre foi assim. Os planos de Deus, ele sempre teve. Aqui está falando assim... E ele cobra as ações que praticamos. Eu posso usar outra palavra, outro termo? Eu vou plantar arroz e vou querer colher maçã. Tem jeito, Eu vou colher arroz. Se eu plantar espinho, eu vou colher espinho. O fulano de tal não gosta de tal coisa. Eu vou plantar justamente isso. Olha, mas ele não vai colher. É você que vai ter que colher lá no seu quintal. Isso é Deus em ação. Mas nos livra do mal, mostrando que devemos suplicar e confiar em Deus para nos livrar do mal. Mas também temos que fazer a nossa parte, ter consciência, fugir do mal. No meio da família, na sociedade, em nossa vida, ela é feita de escolhas e atos.
E isso definirão o nosso caráter, seja no convívio familiar ou social. E aí, a afirmação. Sabe por que nós fazemos tudo isso, Pai? Porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória. Reconhecendo a grandeza do reino dos céus, o poder e a autoridade que emana deste Pai perfeito, justo, e a sua glória, a sua majestade e o seu divino Espírito Santíssimo, que sempre reinou e que sempre reinará sobre a família, sobre aqueles que aceitam as suas orientações, suas correções, sobre aquele que caracteriza-se como um filho amado. E aí, para sempre, amém. Concluindo que Deus, concluindo que com Deus, somente a vida terrena, ela é passageira, mas a vida espiritual, ela é eterna e para sempre, na família celestial. Portanto, tudo devemos fazer para merecermos a eternidade e continuar a participação dessa família celeste. Vamos em oração do Pai Nosso em nossas vidas, na família, na igreja apostólica, no trabalho, na escola, onde nós estivermos. As características de um filho de Deus. E aí, nós vamos desfrutar das bênçãos da família celestial, Deus nosso Pai, de Jesus, do seu amado Filho, do nosso Mestre Jesus, nosso amado irmão, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo, nosso Santo Pastor, para todos sempre. Amém. Irmãos, e para concluir, a santidade e a unção do Espírito Santo sobre nós, para que sejamos vencedores em nossa caminhada para o reino dos céus, utilizando os critérios da mensagem anterior, nós precisamos e podemos, para dar a vida eterna, é necessário nós estarmos sempre revestidos da unção do Espírito Santo de Deus. E como obter esta unção? É através da santificação do nosso viver. Em sequência de uma vida em santificação, nós vamos alcançando a santidade e o mérito de recebermos em nossa alma a unção do Espírito Santo do Pai Celestial, concedida por nosso Jesus, pela Santa Avó Rosa e também por nosso Santo Irmão Aldo. E como conseguiremos essa santidade? Na prática constante da doutrina e disciplina em nosso lidar cotidiano. Jesus, ele orou ao Pai, e São João registrou no seu Evangelho, onde que diz o seguinte: santifica na verdade. Aí depois conclui, o que é verdade? A tua palavra. Pai, a tua palavra é verdade. Irmãos, nessa igreja, nós temos a perfeita verdade. E ela foi revelada por Jesus, através da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. São verdades vindas dos céus, retransmitidas em todas as nossas reuniões, através do programa Hora Milagrosa, e assim vivendo em obediência às leis divinas e em santificação, nós teremos a nossa alma a unção poderosa do Espírito Santo de Deus, sendo justos, honestos, mansos, humildes, misericordiosos em todo o nosso viver, amando ao próximo, evitando rixas, contendas, maus sentimentos, vaidades, ilusões e enganos deste mundo. Nós estaremos obedecendo a ordem divina, em busca do aprimoramento da nossa alma. Isso conforme ficou registrado pelo livro do amado apóstolo São Paulo, quando ele reportou, em sua carta aos Efésios: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ó amados irmãos apostólicos, sigam este precioso ensino com tanto amor à Santa Avó e ao Santo Irmão Aldo, que eles nos ligaram, a fim de que
todos nós alcançássemos a santidade e a unção do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos dar bom testemunho dessa fé e assim garantir a nossa felicidade. E aí, sermos muito abençoados, vitoriosos na vida de cada dia, tanto aqui na terra, quando tombar, fechar os olhos, para todos sempre. Irmãos, rapidamente, aqui, nessa mensagem, ela está falando muito direto com nós, e nós temos o Evangelho bem completo, porque ele veio através do Filho amado de Jesus, e ele disse: olha, eu vou ensinar os adeptos, aqueles que se entregarem de coração a mim e a Deus o nosso Pai, eu vou ensinar tudo a eles o que seja necessário. E aí ele começou a ensinar doutrina. Nós aprendemos a amar os santos. Olha só, amar, sentimento, uma virtude extraordinária que existe no seio de Deus, nosso Pai. Irmãos, amar. Ele compartilhou com nós esse sentimento e ele cresce. Ele cresce. Eu perguntaria aqui a quem tem filhos e aos pais que tiveram, quem sabe aqueles que não têm, o que faria por uma criança quando ela está em perigo? Primeiro é fazer o socorro, Depois é avisar do perigo. Meu filho, faz mais isso não. Não faz mais isso. Irmãos, e se a criança ir e se ela sentir que o perigo está rondando e ela prestar atenção, ela volta de volta e pensa, pelo menos pensa: eu estava errado, não vou insistir, eu estava errado. Mas pastor, o que isso tem a ver com a unção do Espírito Santo? Irmãos, nosso Pai Celestial, Ele tem tanto amor por nós, que Ele deu esse preceito de nós sentir amor por nossos filhos. Ele fez o amor conjugal, e ele cresce. Ele aumentou o amor, irmãos, distribuindo o amor fraternal, para nós fazermos amizades, podermos tracionar nossas palavras. E é por isso que vale a pena a gente lutar, para manter em um estado de processa alegria. E quando a gente ama, a gente não mente. Não ensina os outros a mentir. Quando a gente ama, a gente deixa de lado o sentimento da tristeza, porque a tristeza torna-se raiz do ódio, e isso decai a santificação da pessoa. Na mente da pessoa começa a tracionar planos de vingança. Planos, caracterizam-se em muitos planos. Tem planos de como fazer, de como obstruir, de como rasurar. Dá para fazer tanta coisa com a vingança. E depois cria-se ódio por causa da vingança, uma vez concluída, entre ambas as pessoas, na família. E depois a destruição. Quantos pais que matam filhos? Na mente dessas pessoas, ou na mente que é deixada elevar por essas situações, eles não conseguem utilizar as características do seu nascimento.
A mensagem anterior falou do perdoar. Ela falou do se aproximar. Ela falou dos ter sentimentos positivos que consegue vincular aquilo que Deus, o nosso Pai, oferece para nós, a sabedoria. E uma ação sábia, ela traz resultados significativos. E a gente vê, quando a gente está na porta, por exemplo, vê os irmãos chegam sorrindo, alegres, felizes porque estão entrando, vindo para o templo, falar com o nosso Pai. E é um sinônimo de que ela está precisando de alimentar, o seu corpo está feliz, porque está trazendo o seu espírito para ser alimentado pelo próprio Deus, pela unção do seu poder, irmãos. Ele vai fortalecer, Ele vai deixar mais resistente. Precisamos acreditar assim. Quantas pessoas que eram para ter vindo aqui, e essas características que eu usei anteriormente, que pede a santificação e não consegue ter a unção do Pai, do Espírito Santo, que ela chega aqui e quando ela crê, às vezes começa a pensar, não, peraí, eu vou ter que mudar meu comportamento com meu esposo, com a minha esposa, eu vou ter que mudar alguma circunstância com meu filho, com meu funcionário, com aquele que eu trabalho junto, com meu colega, partilha comigo, eu vou ter que começar a mudar alguma coisa com ele, para a gente não entrar em atrito. Eu perguntaria, quem está ali? Do lado daquela pessoa. Irmãos, lembra que o Santo Irmão disse, olha, eu tenho muito a dar, eu tenho muito a modificar, eu tenho muito a fazer, só que eu preciso que peçam. Eu preciso que as pessoas se abram, não sejam tímidos. Abram, falem para mim que eles querem mudar e sintam vontade de mudar. E aí eles conseguem fornecer às pessoas a unção, fortalecendo aquele espírito. E ele vai ser tão resistente que ele não tinha coragem de pedir perdão, ele vai chegar e vai pedir perdão. Que ele não tinha coragem de mais conversar com a pessoa, ele cria coragem de conversa com a pessoa. Ele tinha medo, o medo foi embora, porque o próprio Deus, Ele com os seus santos, com a Santa Avó, com a Virgem Maria, com Jesus, eles conseguem mudar aqueles planos. Irmãos, é muito lindo quando acontece isso. Não só sai o peso do ombro, a pessoa fica feliz. Ela diz, consegui, mas não sozinha. E ela vai criando resistência e criando uma praticidade para aquilo. Ela se envolve. E a Santa Avó tem facilidade, e o Santo Irmão tem facilidade, e a pessoa começa a caracterizar-se ainda mais com o próprio Pai. Ele cria mais bondade, ele tem mais sentimento de amor, ele tem mais sentimento de carinho, ele consegue traçar planos positivos para ocasiões que estavam obstruídas, que estavam rasuradas, que estavam destroçadas. E ele consegue. Isso é mudança. Isso é estar pronto para continuar a luta e a labuta que vivemos neste mundo. Então é bom, faz bem, e o Santo Irmão fica feliz. Isso é parte, irmãos, do exercício da unção do Pai, do Espírito Santo na vida nossa. Parte. Teria muito mais, mas percorrem-se os tempos, os minutos e as horas. Vamos passar para o processo da nossa oração? Irmãos, ela é divinal. Conversa, diálogo. O Espírito Santo, ele tem prazer nos seus filhos que falam com ele, que conversam, que dialogam. E agora nós vamos ter essa oportunidade. Convido por gentileza os presentes para colocar-se em pé. Vamos nos preparar para essa oração, cantando o hino de número 84, Ó Espírito Santificador. Ó Espírito Santificador,
agradecermos por este momento de oração, nós vamos cantar o hino de número 173. Agradecemos de todo o coração. Agradecemos de todo o coração a Ti, ó Santa, ó Rosa querida, pela unção que do céu nos deste e as santas bênçãos para nossa vida. Ó Ti, ó Santo Espírito Consolador, dedicamos todo nosso louvor. Amém. Chegamos ao término de nossa reunião e, de uma forma em geral, irmãos, eu agradeço o envolvimento de todos, os nossos visitantes também, que a recompensa venha dos céus por ter participado junto com a família apostólica e com os internautas. Que os santos dos céus, que a Santa Mãe Virgem Maria, que a Santa Vó Rosa, que os outros santos que emanam do poder de Deus, que trabalham junto com Ele, lado a lado, para satisfazer aquilo que há necessidade em cada ser, em cada lar, em cada coração, possa estar junto com todos, abençoando, guardando, protegendo e dando a oportunidade de serem mais felizes, de estarem sempre presentes, inclusive com o objetivo de louvar a Deus em nossas reuniões. Irmãos, convido por gentileza para curvar a cabeça, mais uma vez. Nós fechamos nossos olhos, elevamos as nossas mãos aos céus e então falamos: Pai bendito e celestial, honra, glória seja dado para todos sempre no seu nome santo, porque Tu és, Tu eras e sempre será o nosso Pai, o coordenador de nossas vidas. Assim o fazemos porque cremos no Evangelho amado que o Teu Filho trouxe. Senhor Mestre, Jesus, nosso Senhor, aqui os Teus filhos estão, cada um que veio com o objetivo de Te prestar também louvor, adoração, fazendo render a valorização daquele sacrifício tão majestoso que o Senhor fez naqueles momentos, naquela cruz do Calvário, onde que cada gota daquele Seu sangue precioso valeu a pena. Sangue este que a Mãe Virgem Maria teve participação, porque o corpo presencial foi dela para conceber a Sua vinda, Jesus. Então, com muito amor, com muita gratidão, Maria Santíssima, nós também rendemos glória à Senhora, Majestade, nossa Mãe, poderosa e que tem exercícios peculiares neste mundo. Tantas almas, a Senhora juntamente com Jesus conseguiu levar até Deus, o nosso Pai, e fazer a segurança até que a nossa Santa Avó pudesse ter a oportunidade de ser representada no mundo. Aí nós falamos do Consolador, da promessa de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por ter nos dado esta oportunidade de conhecer o Consolador e de nós estarmos vivendo hoje os ensinos que ela transmitiu a nós, outros, inclusive ao nosso santo irmão Aldo, para que nós pudéssemos ter a perfeição e a santidade esplendorosa a ser vivenciada e a garantia do reino celestial. E foram esses passos que nos fizeram ser fortes, corajosos, destemidos e lutarmos pela integridade dos céus, mas aqui no mundo ainda. Assim, os Seus filhos têm os anjos ao seu redor para levar diante de si, para ouvir suas orações, para estar nos momentos mais difíceis e cruciais da vida, ali amparando, protegendo e de conformidade conforme a justiça divina,
até milagres, prodígios, realizarem em muitas vidas como tenho feito e tenho demonstrado isso visivelmente aos nossos olhos. Então nós não temos mais de o que falar, de tanto que nós levamos a Ti, ó Pai, uma gratificação imensa do povo apostólico, seja dos que estão aqui, seja dos que estão nos seus lares, sejam das famílias que participam, às vezes pela primeira vez, mas agradecem ao Senhor pela oportunidade da vida que os tem. E agora, nesse momento, eu entrego nas suas mãos as orações que os teus filhos fizeram. Também quero estender esse pedido e rogar por esses nomes contidos naquela caixinha de oração. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, Jesus bendito, eu quero e rogo que apresente ao Pai, e se for necessário uma misericórdia também que ocorra. Quanto poder a Senhora tem manifestado com esses pedidos, porque é uma integridade, são as pessoas, são seus filhos que colocam aqui, porque almejam alcançar uma graça, uma proteção, um amparo, até mesmo um milagre. Irmãos, sei que estão fazendo ainda suas orações, às vezes não colocaram na caixinha, mas estão lembrando de algum familiar, estão lembrando de alguma coisa que envolve seu ser, seu trabalho, às vezes tem perturbações, seus vizinhos. Coloquem nas mãos da Santa Avó, ela tomará conta e os ajudará a vencer essas batalhas. Por isso creiam, confiem que os anjos e os santos podem ajudar sim, todos os que creem, todos os que têm fé, têm confiança que o reino dos céus disponibiliza dessas ações para nós. Irmãos, os internautas, visitantes, eu rogo ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo para que derrame bênção sobre todos. Bênção que trará vida, vida em abundância em si mesmo, uma vida que os céus podem considerar como agradável aos seus olhos, uma vida que traz felicidade para os seus entes queridos, uma vida que vai viver não só neste mundo, mas para todos sempre. Então vivam felizes, tenham paz, tenham sabedoria e entenderão o quão é glorioso elevar ao nosso Deus seus atos de louvor e de adoração para todos sempre. Amém. Está encerrada a nossa reunião de oração. Meu muito obrigado. A paz do Senhor a todos os irmãos, internautas e visitantes.